A gente já não, ninguém aguentava mais, a gente já não, sabe, cada um queria fazer uma coisa, já aquela banda que houve de 84 a 86, 83, 86, já tinha se transformado em outra coisa, já não... Então a gente teve um problema de ter ficado muito tempo fazendo o mesmo show e trabalhando no mesmo repertório. Isso daí causou um acúmulo de composições, a gente tem 4 compositores na banda, isso daí causou um acúmulo de composições, e na hora de fazer o novo disco da RPM, de repente cada um tinha um LP pronto, né? Nós não somos uma banda de pop adolescente, uma boy band que toca, nós somos mais densos que isso, nós temos um lado escuro que a gente quer mostrar, que foi Quatro Coiotes, e aí é quando tudo começa a dar errado, em oposição aos álbuns anteriores, quando tudo dava certo. Quatro coiotes no quarto de dormir, vestidos de inocência. As runas de um deserto de loucura e de pavor. As luas da manhã, a lua uiva de paixão. Em sua casa, bombas nos jardins, carrinhos nas escadas, coraçados por Pequim. Eu pensei em tanto pra dizer, enquanto esperei. Eu zanzei, fiquei por aí, sem ninguém. A gente radicalizou demais num sentido que não era necessariamente o que a gente queria na época. O problema não foi o disco, o problema foi a gente ter parado depois do disco, né? Se a gente tivesse continuado depois, a gente teria feito outro disco com sucessos, mais sucessos, teria trilhado, voltado a trabalhar com um pouco mais de bom senso, né? Que a gente não tinha na época. O show era mais dark, menos luz, sabe? Foi caminhando no gráfico, foi caminhando para baixo. A verdadeira história do disco RPM Quatro Coiotes, álbum que marcou o fim da banda de rock nacional de maior sucesso dos anos 80. Mas antes de contar essa história, pedimos que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você nos ajuda para que o YouTube continue exibindo os nossos vídeos, para que possamos continuar contando mais histórias do RPM e seus integrantes. A grande maioria dos espectadores recorrentes do canal não são inscritos, por isso pedimos que nos ajude com sua inscrição. Por fim, ativamos a opção Seja Membro para quem desejar colaborar e acessar material exclusivo do canal. Após o sucesso inédito do álbum Rádio Pirata ao vivo em 1986, que gerou uma revolução no rock nacional, sendo até hoje o álbum de rock mais vendido da história do país com mais de 5 milhões de cópias, a banda teria que preparar um novo trabalho. O que era uma banda de rock com letras politizadas, com letras difíceis, em alguns casos sem refrão, em outras com um estilo mais denso ou sombrio, de um momento para o outro se transformaram nos Menudos brasileiros. O Menudo foi uma banda adolescente de grande sucesso em toda a América Latina na década de 80. Isso foi por causa da histeria gerada em 1986, pelo grande sucesso da banda. Querer se livrar dessa imagem foi um dos muitos motivos pelos quais a banda passou por uma mudança radical no som e na postura. Eu tava, cansado do sucesso, né? Não só eu. Mas eu tinha mesmo uma visão um pouco mais radical de que a gente devia ir para um caminho mais sério, porque a gente tinha virado um Menudo, tinha virado uma banda que já não tinha mais o crédito que tinha, eu sentia na rua. Né? Porque como a gente era endeusado em 86, em 87, a gente era execrado. As pessoas não falam isso, ninguém lembra disso, né? A gente tende a lembrar as coisas boas, mas eu lembro que em 87 houve uma exposição. Todo o sucesso gerado em 1986 mudou em 1987, quando o cenário musical do país começou a dar as costas à banda. Uma rejeição ao RPM foi gerada por críticos musicais e também por parte do público.
1987 foi um ano onde a banda inicialmente faria uma pausa, mas embarcou em muitos projetos ao mesmo tempo. O lançamento de um filme, a gravadora RPM Discos, um trabalho com Milton Nascimento e no meio de tudo isso, eles se separaram devido a problemas internos. E estávamos ensaiando o filme do RPM, dirigido pelo Sérgio Rezende, com produção do Barretão, ensaiando com Raul Cortez, com Fernandinha Torres, então a gente estava enlouquecido. E a gente não chegou num acordo sobre se deveríamos fazer canções para o filme ou canções do RPM que seriam colocadas no filme. E a gente deu uma certa pirada, paramos 3 meses. E aí tinha essa história do filme, eu tava cansado, o pessoal tava cansado, e eu falei assim, não, olha, eu não vou fazer o filme. E no meio disso tudo, a gente brigou de morte. E ficou aquele caos, a gente falou, gente, vamos parar. Não tem como conciliar isso aqui. Então, internamente, que é com quem a gente convivia muito, as relações foram ficando difíceis, né? O clima tá ruim e vamos ver, vamos cada um pro seu lado. Eu acho que não tem um motivo, assim, né? Acho que não fui eu que detonei. Acho que isso ia acontecer. A gente precisava de um descanso. Conforme contado no livro Revelações por Minuto, os integrantes da banda passaram a compor separadamente. Paulo Ricardo e Luiz Schiavon continuaram juntos, enquanto Paulo Pagni e o guitarrista Fernando Deluc passaram a trabalhar em um novo projeto. Depois de algumas semanas trabalhando juntos, Deluc e Pagni mostraram suas demos a Cláudio Condé, então presidente da gravadora CBS. Uma semana depois, Cláudio Condé entrou em contato com Deluc e disse que o material apresentado era bom, mas deixou claro que seria bem melhor se fosse junto com o RPM. A partir daí, a gravadora CBS passou a pressionar a banda para uma volta. Não houve interesse em administrar 4 carreiras de artistas do mesmo grupo. Temos que lembrar que em 1984 a CBS ofereceu à banda um contrato para gravar 3 discos, então eles fariam todo o esforço para que o contrato fosse cumprido, pois ainda faltava mais um disco. Um dos projetos que ficou pelo caminho em 1987 foi o filme do RPM, onde a banda começou a trabalhar em algumas músicas, mas também não houve acordo se a banda deveria produzir músicas para o filme ou para um novo álbum. Um dos primeiros a se aproximar foi o produtor da banda, Luiz Carlos Maluli, que teve papel importante nessa aproximação. Maluli não se conformava com o fim do grupo, acreditava que eles poderiam deixar as diferenças de lado e voltar a trabalhar juntos. Sabe o que aconteceu nesse trabalho? O grupo acabou, não deu certo e eles resolveram brigar ou acabou a banda. Naquele dia, por coincidência, me ligou, os 4 me ligaram me convidando para ser o produtor da carreira solo de cada um. Mas no caso, eu liguei para a gravadora perguntando, escuta, aconteceu, acabou a RPM? Eles me ligaram aqui pedindo para fazer um disco solo e tal. Alguém me respondeu lá, não lembro com quem eu falei, não, a gente tem interesse de fazer a carreira, não gostaríamos que o RPM terminasse, porque é uma... Aí eu falei, puxa, eu vou conversar com cada um para ver se eu consigo fazer de novo agregar as pessoas novamente para fazer um próximo trabalho. Aí conversei, fui na casa do Schiavon, poxa vida, não acaba essa banda não, vocês têm isso, tem aquilo, não sei o quê. Conversei particularmente com o Paulo Ricardo, falei com cada um. Aí eles resolveram, não, Maluli, acho que pode ser, vamos fazer e tal. Marcaram um encontro na casa de Luiz Schiavon. Chegamos lá, e o Paulo mostrou umas letras, o Luiz tinha umas músicas e as coisas começaram, devagar, a se encaixar novamente, relembra Maluli. No dia 20 de outubro, Marcos Mainardi, diretor artístico da gravadora, marcou uma reunião com os integrantes da banda. Manuel Poladian, que havia sido o empresário que os levou ao sucesso em 1985 e 1986, também foi convocado para essa volta. Pô, vocês não acham que vocês estão marcando demais, não? Uma mina de ouro na mão, cara. Vamos voltar. Vamos gravar pelo menos mais um disco. Mas com que músicas? Nessas negociações houve uma questão que mais tarde foi decisiva no futuro da banda. Houve pressão do baterista e do guitarrista para terem mais participação na banda. Éramos 2 talentos que crescíamos e exigíamos nosso espaço dentro da banda, relembra Deluc. A negociação para o retorno dos músicos ao trabalho em conjunto envolveu a redistribuição da participação dos percentuais dos negócios da banda. Essa nova distribuição não agradou a todos, principalmente a Luiz Schiavon.
A separação da banda em 1987 ocorreu por cansaço natural após quase 1 ano e meio de turnê pelo país. Não houve problema grave o suficiente para encerrar definitivamente a banda, então as negociações para um retorno foram satisfatórias. Agora a banda tinha que trabalhar nas novas composições, onde, diferentemente dos primeiros discos, não seria mais um trabalho da dupla Paulo Ricardo e Luiz Schiavon, já que todos teriam participação. Com a volta confirmada e um novo disco por gravar, foi convocado Luiz Carlos Maluli para a produção do novo LP. Maluli foi escolha de consenso. A banda precisava disso, o relacionamento dos integrantes estava muito difícil. O início das gravações foi no final de outubro de 1987, no estúdio Sigla, em São Paulo. Foram utilizadas algumas das composições que estavam sendo desenvolvidas para o filme do RPM. Mas as coisas voltaram a não funcionar, e não se chegava a lugar algum. E o pessoal da gravadora, vê o que eles têm já de coisas, eles ficavam na Transamérica fazendo sozinho o trabalho, vê se tem alguma coisa que já tem alguma música pronta pra gente já agilizar o lançamento e tal. Eu fui ouvir, infelizmente não tinha nada inteiro. Tinha trechinhos de música tal, mas nada que fosse relevante, nada que fosse, poxa, o RPM merece muito mais um trabalho, um repertório muito mais consistente do que isso que a gente escutou lá. Nas gravações do terceiro disco, eu era um empresário, mas sem nenhum poder. Passei de comandante a subordinado, afirmou Poladian à época. A gravadora, apostando nesse trabalho que poderia repetir o sucesso dos anteriores, decidiu dar benefícios à banda, o que incluía, por exemplo, o aluguel de uma casa em Búzios, por 1 mês, para que fosse instalado um estúdio de gravação de 8 canais, para que a banda pudesse gravar o novo álbum lá. Aí foi quando surgiu a ideia de vamos fazer o seguinte, vamos botar o pessoal juntos, novamente, porque eles estavam meio que desagregados, vamos achar um lugar para eles ficarem. Aí foi a ideia de fazer uma casa em Búzios. E aí o Mainardi falou, vocês precisam ir para um lugar, ficar juntos. A gente conseguiu, vamos botar, pelo menos tem um material aí já gravado, vamos tentar conciliar as coisas e fomos para Búzios, foi 1 mês muito legal, ficamos 1 mês numa casa em Manguinhos. A gente ficou e ali a coisa se recompôs. Levamos um equipamento inacreditável para uma casa na beira da praia e lá ficamos durante 1 mês, gravando tudo que era tocado, o tempo todo. Tive até que solicitar à prefeitura um transformador de energia elétrica dedicado para nosso home studio, lembra Guilherme Canais. Para a casa de Búzios seguiram os 4 RPM, Agberto, o Rold Neves e o técnico de som Guilherme Canais. Luiz Carlos Maluli ficou hospedado em hotel próximo da casa. O melhor horário de produção dos músicos era à noite e de madrugada. Eles acordavam muito tarde, sempre depois das 4 da tarde e aí que começava o dia. Depois viravam à noite, compondo, tocando e escrevendo. Mas eu ia aos finais de semana, ia sexta-feira e voltava domingo à noite. E acompanhava. Eles tinham um equipamento lá para gravar. Levaram todo um pessoal, não só a banda, Guilherme Canais, que era um engenheiro, que até hoje é um amigão nosso também, trabalha aí com vários artistas, foi para registrar as músicas que poderiam estar no próximo trabalho, que não se chama, acho que nem tinha nome de 4 Coiotes ainda. Um dos acordos entre a banda e a gravadora era de que não seria permitido nenhum tipo de consumo de drogas, em especial cocaína, durante o período em Búzios, mas isso não aconteceu. O consumo de drogas em Búzios foi pesado. Mas nunca percebi em nenhum momento que tenha atrapalhado o processo criativo da banda, atesta Maluli. Durante as gravações em Búzios, Luiz Schiavon tentava ao máximo dormir cedo, acordar cedo e buscar uma sonoridade diferente para o disco que estavam gravando. Não era raro Luiz gravar a parte dos teclados nas músicas sem a presença dos outros músicos da banda. Os horários eram diferentes e os músicos fizeram um tipo de acordo, montaram a base das canções e gravaram. A partir dessas bases, cada um podia gravar a sua parte, na hora que bem entendesse. Assim, poderiam trabalhar mais livremente sem a necessidade de ter a banda toda reunida. Existiam 2 tendências durante a gravação de 4 Coiotes. Paulo Ricardo, Deluca e Pagni queriam um disco mais rock, e Luiz apontava mais a música eletrônica, semelhante ao que estava sendo produzido na Europa. As gravações em Búzios foram um misto de grande curtição e tensão, com alguma concordância, mas muita divergência, falou Guilherme Canais.
Morando na casa, acordava, os 4, tocava, ia dormir, e aí foi muito legal, foi divertido, gerou o álbum Quatro Coiotes. Naquele mês, a banda compôs as 10 músicas que fariam parte do novo álbum, que ficaria conhecido como Quatro Coiotes. Em entrevista à revista Bis, Paulo Ricardo comentou a situação da banda no final de 1986, que é importante saber, para entender tudo o que veio junto com o disco Quatro Coiotes. Aconteceu o seguinte: em dezembro, quando fizemos o último show, estávamos de saco cheio dessas músicas, de saco cheio da equipe, de saco cheio um da cara do outro e das nossas próprias caras. A gente encheu o saco do RPM, como todo mundo. Não aguentávamos mais. O RPM era um dinossauro monstruoso, que tinha vendido mais que todo mundo e que precisava gerar grana, precisava sustentar o mito. As grandes mudanças que vemos neste álbum estão na sonoridade da banda, como conta Luiz Schiavon. Uma coisa também que chama logo a atenção é a posição dos instrumentos, a forma, a sonoridade final mesmo, né, da banda, que mudou bastante. E a colaboração muito grande que o PA e o Nando estão dando agora a nível de composição, arranjo e tal, que era uma coisa que não acontecia tanto nos outros trabalhos, principalmente porque era um trabalho que já existia antes deles entrarem na banda, né? Além da maior participação de todos nas composições, o que rompeu com o padrão que levou ao sucesso nos primeiros discos. Isto marcou claramente a quebra desta homogeneidade existente. Anos depois, Luiz Schiavon em entrevista diria que não era possível trabalhar dessa forma, e a banda nunca mais teve esse jeito de compor. A partir daí, os trabalhos feitos após 1989, o RPM teria na dupla Luiz Schiavon e Paulo Ricardo, a base das composições da banda. Então, quando a gente foi ver, tinha um excesso de material composto. Todo mundo tinha muitas músicas e estava difícil de usar um único canal de expressão, que era o RPM, para colocar, de repente, 30 ou 40 composições, que era mais ou menos a média, cada um tinha umas 8 ou 10. Como havia muitas composições, a banda teve que fazer uma seleção das músicas que fariam parte do álbum. E aqui ocorreu um acontecimento, que abordaremos detalhadamente em outro vídeo, que foi a grande sacanagem que fizeram com Luiz Schiavon, na hora da seleção das músicas do álbum. Essa história é contada no livro Revelações por Minuto. Os 4 integrantes do RPM haviam agendado uma reunião para a decisão do repertório que faria parte do novo trabalho da banda. Eu cheguei no flat em que o Paulo estava, e ninguém estava lá, só ele. Falei com ele, que estava meio dormindo. Falei rapidamente e fui embora, relembra Schiavon. Como nenhum dos outros integrantes estava no local combinado na hora marcada, Luiz achou melhor ir embora, ligar mais tarde e marcar para o dia seguinte um novo encontro. No dia seguinte, Luiz voltou ao flat para falar com Paulo Ricardo e foi pego de surpresa com a informação do vocalista de que no dia anterior, após a saída do tecladista, Fernando Deluc e Paulo Pagni estiveram lá. Os 3 integrantes da banda, sem o tecladista, se reuniram e já haviam selecionado o repertório para o novo disco. Luiz disse a Paulo Ricardo que tudo bem, mas gostaria de saber quais músicas de sua autoria foram selecionadas para integrar o novo álbum. A resposta de Paulo Ricardo foi taxativa: nada, nenhuma. Luiz ainda argumentou: eu devo estar muito ruim de composição mesmo, de 24 músicas, não entrou nenhuma minha? Nenhum olhar 43, nada. Luiz percebeu que daquele momento em diante seria impossível continuar com o RPM. Ali foi o ponto de ruptura para mim, define Luiz. No álbum Quatro Coiotes, apenas uma música levava a assinatura de Paulo Ricardo e Luiz Schiavon. A música Quarto Poder, uma letra que tem 4 linhas e 9 palavras. Eu errei muito. Não deveria ter deixado a coisa fluindo no estúdio. Deveria ter me trancado num quarto com o Luiz e composto grandes músicas. Arrepende-se Paulo Ricardo. A gravação e produção final do álbum ocorreu em Los Angeles, Estados Unidos, no início de 1988. Durante a viagem, os integrantes passaram por alguns problemas. Como já contamos no canal, Paulo Pagni sofreu uma pancreatite durante o voo que o fez ficar vários dias internado. Luiz Schiavon teria sofrido um acidente de moto 2 dias depois, enquanto viajava para o parque de diversões Magic Mountain. Ele sofreu alguns ferimentos na perna e no joelho, nada grave segundo o resultado das radiografias. Até aqui contamos a primeira parte da história do disco Quatro Coiotes, o clima na banda e tudo o que aconteceu em 1987 com o RPM, que levou à gravação do álbum. Não perca a segunda parte, onde contaremos a história das músicas, como elas foram compostas e mostraremos imagens exclusivas da turnê Quatro Coiotes em 1988. Se gostou do vídeo,
Por favor, pedimos que nos deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso nos ajuda muito para que o canal continue crescendo e possamos continuar compartilhando todo o material que temos do RPM. Eu pensei em canto pra dizer pela chegada triunfal dessa deusa. Fiquei por aí sem ninguém